Boa noite, eu sou Jaque Passi, apresentadora e educadora, também pesquisadora da cultura judaica, e eu estou aqui com meu querido amigo Sérgio Lerer, que somos aqui, então, o seu ponto de descobrimento das raízes judaicas. Sérgio, querido, muito bem-vindo, um prazer imenso recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, Jaque, eu também sou muito grato, um enorme prazer estar aqui contigo, falar sobre cultura judaica. Muito bom, muito bom. Sérgio, querido, quem é você dentro dessa história e por que o resgate da memória judaica se tornou tão necessária hoje? Não apenas para a comunidade judaica, né? Mas para toda a sociedade brasileira. Tá certo, eu sou um judeu nascido em Porto Alegre, no fim dos anos 50, sou descendente de uma imigração que chegou no início do século XX, que foram por colônias na região sul do Brasil, ali no Rio Grande do Sul, colônias feitas pelo Barão Hirsch e pela baronesa Clara Hirsch, que foi, assim, a primeira vez desde o descobrimento do Brasil, no qual os judeus estão presentes de maneira significativa e relevante, mas que acabou sendo a primeira imigração, digamos assim, oficial, em que algum presidente assinou os vistos e permitiu que entrassem na qualidade de judeus, né? Então, foi feito um polo turismo, eu sou secretário desse polo turismo, acho que alcancei já uma maturidade na minha vida, digamos assim, para também poder me envolver, ter conhecimento, cultura, para tratar disso, aglutinar isso. E percebo que realmente, como você falou, é muito importante porque tem toda uma história de contribuição judaica ao Brasil, de participação judaica, em alguns momentos numa linha contínua, em outros momentos interrompida pelos acontecimentos históricos, mas que não está presente no currículo escolar, não está presente para a sociedade aberta. Quem acha é quem procura apenas, né? Em livros específicos, em programas específicos. E às vezes até modificado, né? Às vezes até modificado. E eu acho que para entender o Brasil, entender a formação do brasileiro, o caráter possível e o potencial brasileiro, também tem que estar presente de maneira evidente a parte judaica. E as pessoas perceberem que as suas histórias, de uma maneira ou de outra, também têm a ver com essa presença judaica no Brasil. Perfeito, concordo com você plenamente, importantíssimo mesmo. Você tocou no assunto do roteiro do polo turístico, né? Essa presença judaica, essa formação de cidades. Fala um pouquinho sobre essas regiões desse estado, dessa questão do polo turismo. Acho muito importante. Certo. Foi um projeto muito grande, do fim do século XIX, né, do Barão Hirsch e da baronesa Clara Hirsch, que era um casal muito à frente do seu tempo. Era um casal que vinha de famílias donas de bancos, mas que desenvolveram muito suas vidas empreendendo em ferrovias. Eles viam a ferrovia como nós vemos a internet hoje. Uau. Eles viam as ferrovias como conexão do mundo, né? E eles já tinham aquela visão no século XIX de que o mundo ia ser todo interconectado e cosmopolita. Eles investiram muito numa organização internacional da empresa deles. Uhum. E eles tiveram um filho, esse filho faleceu precocemente de tifo, e eles resolveram dedicar o que restava da vida deles a um programa filantrópico, cujo objetivo foi tirar os judeus do leste europeu, principalmente do Império Russo, que eles conheceram de perto, e viram que a vida era miserável, cheia de perseguições. Um judeu naquela época não podia colocar seu filho na escola pública, não podia ser dono de terra, não podia colocar numa universidade, não podia ser servidor público e não podia morar ainda nas zonas centrais, quer dizer, então era uma maneira de perpetuar na miséria. Todo mundo uma desumanização do uma desumanização. Todo mundo era pequenas profissões, ou era ferreiro, ou ele era um açougueiro, ou ele era sapateiro, não passava disso. Essas eram as profissões daquele período. E eles então criaram um grande projeto, criaram uma empresa filantrópica chamada Jewish Colonization Association e formataram um modelo visionário de criar colônias no quais os judeus finalmente poderiam ser donos de terra, né? Porque naquela época a economia era baseada na terra, então o mais nobre era poder ser dono de terra. Verdade. E criaram um programa para fazer colônias que foram nos Estados Unidos, foram no Canadá, Argentina, Brasil
e alguns empreendimentos também na África do Sul e na Austrália, Uau. né? Então era um programa mundial. Visionário, né? Visionário, eles tinham emissários pelo mundo todo, eles tinham diplomatas pelo mundo todo, eles tinham engenheiros agrônomos pelo mundo todo para escolher as terras, e o capítulo Brasil foi o último capítulo, né? O maior projeto de todos foi na Argentina, mas também teve uma dimensão significativa nos Estados Unidos e uma dimensão também muito significativa no Canadá, né? Eu acredito que esse projeto, que foi um projeto de colonização, mas muito mais também de salvamento. Sem dúvida. Ele é responsável hoje, os descendentes desses projetos pelo mundo, acredito eu, que correspondem a cerca de 20% da população judaica mundial. Uau! Então é bem expressivo. Muito expressivo mesmo, importantíssimo, né? Eles salvaram Salvaram vidas, a continuidade. Puxa vida, estou aqui impressionada com essa história, forte, corajosa, para enfrentar naquela época todo esse antissemitismo, né? Sim. Fortíssimo. Uau! E o Barão Hirsch, ele adquiria as terras, ele negociava com o czar para a retirada dessas famílias, porque na época o Império Russo envolvia todos os países do leste europeu, inclusive aquilo que a gente conhece como Polônia hoje, era dentro do Império Russo. E ele, as pessoas até perguntam, não, mas o Barão Hirsch não era sionista, mas na verdade, na época, a questão do fim do século XIX, não era claro que o sionismo ia conseguir ter uma vitória. Exato. E também ele teve uma relação muito acidentada e tensa com os otomanos, que eram quem dominava o Oriente Médio. E ele não via um futuro, no curto prazo, para os judeus no Império Otomano. Então, ele era um empresário, ele era pragmático. Onde eu posso tirar os judeus do leste europeu? Hoje. Então, ele viu que as Américas seriam a terra das liberdades, onde o judeu poderia ter uma cidadania igual a qualquer outro. E ele, inclusive, não só ele arcava com todos os custos, como ele também pagava para o czar por família, para poder retirar as famílias de lá. E os judeus que saíam de lá, eles assinavam, esse tempo, se eu tive acesso a esse documento na Argentina, uma declaração apátrida, porque ele tinha que renunciar à cidadania russa. Uau. E dizer que nunca mais ia voltar, e que aí a companhia do Barão Hirsch arcaria com todas as despesas. Muito interessante, me lembrou a história da Grácia Nassi. Conhece a história da Grácia Nassi? Pouco. A história a gente vai falar um pouquinho dela. A Grácia Nassi, ela era tão visionária, só que antes do século XIX, isso foi no século XVI e XVII. No finzinho do século XVI, século XVII, Grácia Nassi, fugindo da Inquisição Portugal e Espanha, muito milionária, muito visionária, jovem, e queria salvar o povo das perseguições da Inquisição. Ela acaba, através do sultão, que tomava conta de todas as áreas do Oriente Médio ali, ela compra Tibérias. E para quê? Para salvar os judeus da perseguição, da Inquisição. Mesmo sistema de pensamento, né, de como resolver em loco, né, muito interessante. No curto prazo, de maneira pragmática, porque você está salvando aquelas vidas, aquelas famílias. E ela constrói uma rede internacional para salvar os valores, os valores, vamos dizer assim, as fortunas que aquelas famílias tinham, para não se perderem. Sim, que eram expropriadas, né? Exatamente. Propriedade eles não podiam, mas eles tinham dinheiro. Sim. Então ela tinha pessoas de confiança em cada país, e aí quando essas pessoas chegavam em Tibérias, eles tinham dinheiro de volta. Então era muito interessante como é que eles pensavam exatamente. Tinha uma engenharia financeira, e aqui tinha essa visão assim de mundo, que não era tanta gente, porque... Você está falando do século XIX. Exato. Olha só. Principalmente porque uma parte expressiva da comunidade judaica também viveu em vilarejos, shtetls. Então, quer queira ou não, o mindset deles foi se apequenando. Foi se apequenando. Esse espaço, né? Então, esses outros judeus que conseguiram ter essas relações internacionais, às vezes por causa dos negócios internacionais nos quais eles estão envolvidos, isso, né?
Normalmente eles tem souberam essas usar isso conexões. a favor de salvar vidas, Salvar né? vidas, exatamente. Que importante esse resgate das raízes judaicas, né? Sem dúvida. Muito importante dessa memória. E falando em memória, quando se fala, né, estamos falando então não somente do passado, mas também do desenvolvimento que isso trouxe para o nosso país hoje, né? Você pode falar um pouquinho disso? Sim, eu queria falar, acho que eu posso Sim, contribuir pode, falando um pouquinho na fica à prática vontade. do que Isso. resultou desse resgate, né? Praticamente toda a comunidade argentina, judaica, que é a maior da América Latina, veio dessas colônias, né? Na Argentina. Uhum. Na Argentina chegaram a ser 52 colônias, que era o estado de Entre Rios inteiro, parte do estado de Corrientes, Santa Fé e uma parte da província de Buenos Aires. Uhum. Então lá o projeto foi bem grande, quase 1 milhão de hectares, e em 1920 Bastante, chegou a ter 1 milhão de 600 mil judeus na Argentina, coisa. que claro, Uhum, foram lá para incubar, digamos assim, e depois se espalharam pelo mundo de novo, e hoje a Argentina tem entre 180 mil, 200 mil judeus. No caso do Rio Grande do Sul, que foi a última etapa, e ali eles encontraram um governo brasileiro interessado também em povoar, tinha aquela visão de povoar com brancos exato. e povoar com europeus, o Rio Grande do Sul. Então fizeram 2 colônias, uma inicial, que foi uma espécie de colônia teste, em 1904, chamada de Philipson, que era em homenagem ao vice-presidente dessa companhia filantrópica. Ele também era um belga, que era um grande empreendedor de trens também, e ele foi o primeiro concessionário privado de trens do Rio Grande do Sul e da Argentina. Uau. Muitas estações antigas de trem do Rio Grande do Sul foram feitas por ele. E aí vieram 75 famílias bem conhecidas assim no Brasil hoje, inclusive, que começaram por lá, como os Stenbrook, por exemplo, aqui em São Paulo, e vários outros. No Rio também tem No Stenbrook. Rio tem bastante, né, mas vários sobrenomes conhecidos. Exato. E dessa colônia, ela durou uns 10, 20 anos, não muito mais que isso, sobrou apenas um cemitério histórico, e hoje é uma fazenda da família Stenbrook lá, né? Aí depois foi feito em 1912 uma segunda área chamada de Fazenda Quatro Irmãos, porque assim era o nome assim era o nome da fazenda que eles compraram. E é assim a colônia brasileira, inclusive, mais conhecida assim fora do Brasil, por quem também é descendente dos Estados Unidos, outros lugares. É bem conhecido, Quatro Irmãos. Bem conhecido. Aí ali foram aproximadamente 100 mil hectares, que tiveram uns 5, 6 aglomerados aglomerados rurais, em que essas famílias foram estabelecidas. Quatro Irmãos em si, que era uma espécie de centro, Baronesa Clara, Barão Hirsch, Pampa, Rio Padre, que eram subcolônias dessa colônia maior, né? Era uma área grande. Ao longo do tempo que essa colônia durou, entre 1912 e 1965, 4, por aí, talvez tenham passado por ali 1.500 famílias, que são famílias que vieram com 4, 5, 7, 11 pessoas. Normalmente filhos, que eles tinham... Filhos, né? Filhos, era uma época que o pessoal se multiplicava bem, bastante, né? Não tinha muita TV. E aí o pessoal ganhava o seu lote, ganhava lá um boi, uma vaca, ganhava lá instrumentos, né? Mas não foi fácil porque eram terras nunca antes semeadas, então, e tinha muita árvore, mais árida. Então foi muito difícil, a parte rural não deu muito certo para a maior parte, apesar que tem famílias que ficaram, e a partir dos anos 70, quem ficou com essas terras ficou muito bem, porque virou uma das áreas mais prósperas do Brasil do ponto de vista rural. Lá hoje em dia, nessa região, mas morando em Erechim, Passo Fundo, você tem famílias como Lavinsky, Agranioni, Reusmann, famílias Kives, famílias Enquim, outras que são produtores, Schurman, que são produtores rurais lá da região, ficaram com terras, né? Inclusive se desenvolveram e são donos de terra no Mato Grosso. O pessoal pensa que não tem judeu rural, mas tem sim, né? Bastante fazendeiro. Bastante fazendeiro. Mas enfim, e essa colônia, tem gente que aproveitou as passagens e depois foi embora, porque a vida era dura. Tem gente que ficou 10 anos, tem gente que ficou 20 anos, tem gente que foi ficando, está lá em Erechim e tal.
Tem gente que de lá, depois que se adaptou ao país, veio para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, comunidade de Curitiba, muito dessa colônia de Quatro Irmãos, boa parte. Foi para Israel, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, né? Fez uma conexão, vamos dizer assim, da família. Os filhos precisavam estudar, mas enquanto isso, essa colônia se desenvolveu. Ela teve escolas judaicas, chegou a ter 5 escolas judaicas dentro dessa área dessa colônia, importou professores de hebraico, de Yiddish, tinha grupos musicais, grupos de cultura, teatro, chegaram a ter 3 cinemas lá, para você ter uma ideia, e chegaram a ter 20 mil pessoas ao mesmo tempo morando dentro da colônia, sendo que 10 mil judeus, né? Sérgio? E muitos empreendedores. E essa colônia ela foi marcada justamente por um empreendedorismo, digamos assim, para a época, científico e de saúde. Lá teve o primeiro hospital judaico do Brasil. Você vai contar isso já pra gente. Então tá bom. Já voltamos com essa história maravilhosa. Muito obrigada, olha, quanta história. Você sabia disso? Vem, continua aqui na TV Judaica, já voltamos. Estamos apresentando... Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Voltamos agora aqui com a TV Judaica, no Raízes Judaica, com o nosso querido Sérgio Lerner. Você estava contando para a gente, Sérgio, sobre a questão dos hospitais, dessa questão toda. Continua aqui, porque é muito importante as pessoas conhecerem essa história. Pois é, às vezes as pessoas não sabem, inclusive, a contribuição judaica marcante em alguns segmentos do Brasil. Por exemplo, nessa colônia de Quatro Irmãos, em 1929, foi feito o primeiro hospital israelita do Brasil. Que até pouca gente, até no Hospital Albert Einstein, sabia dessa história, apesar de ter vários descendentes médicos que trabalham no Hospital Albert Einstein. E até tem 2 médicos lá que ainda estão atuantes, que nasceram nesse hospital, que era um hospital criado em 1929, chamado Hospital Leonardo Cohen. Não é uma homenagem ao músico, que não era nem nascido, mas é um administrador das colônias, né? Sim. E esse hospital ele foi planejado, um projeto de ingleses, que eram os melhores construtores da época, de arquitetura sustentável, todo de madeirinha, com as madeiras de araucária, de pinheiros da região. É um prédio que está em pé até hoje. Esse hospital funcionou até 1964, atendia judeus e não judeus de maneira gratuita, e a gente recuperou reportagens. Ele foi considerado o primeiro hospital de referência rural do Brasil, ou seja, era o primeiro hospital rural que fazia cirurgia. Que coisa! E como era com médicos judeus que estavam na época fugindo do nazismo, que eram muitos médicos alemães, eram médicos altamente gabaritados que foram lá trabalhar no meio do mato, digamos assim, no meio das coxilhas gaúchas. E é um hospital que ele virou um pouco mitológico, porque as pessoas chegavam a cavalo, de carroça, mas quando a pessoa não era curada em algum outro hospital de cidade, diziam, vai lá no Hospital dos Judeus, porque lá talvez você tenha salvação. Né? E que ano é isso, por favor? 1929. 1929, minha gente. Brasil. Está na história da medicina brasileira, né? E uma outra coisa interessante lá também que, claro, muitos começaram seus negócios lá, com moinhos, serrarias, famílias como os Birman, Terushkin, Yoshp, Sirots, que começaram em serrarias e madeireiras, mas teve lá também em 1941, algo que eu depois descobri, que eu fui ler sobre algumas homenagens do Senado à comunidade judaica. Eu descobri uma homenagem de 30 anos atrás no Senado Federal a uma cooperativa Força e Luz de Quatro Irmãos. Uau. Aí foi a primeira cooperativa Força e Luz privada do Brasil. Pela primeira vez, a sociedade se reuniu para produzir sua própria energia elétrica. Eles represaram um rio e contrataram engenheiros e passaram a produzir sua própria energia elétrica. Aí eu fui ver, está lá no Museu da Eletricidade, um dos 5 fatos principais da história da eletricidade do Brasil é essa usina. Nós fomos investigar e descobrimos onde estavam as ruínas dessa usina, recuperamos,
criamos um sítio de Que visitação bacana. e, inclusive, agora acesso a Uhum. esse sítio, né? Uma usina simplesinha, mas mostra que Sim, foi depois maravilhoso. replicada em vários lugares do Rio Grande do Sul, esse modelo, porque na área rural não tinha luz. Sim, que Então, incrível. foi reproduzido. E até agora a Secretaria de Turismo fez um aporte financeiro lá nesse sítio de visitação para ter mais acesso, Que legal. Como é para importante que esse resgate, né? faculdades possam estudar lá Exato. como é que é isso, que é uma mensagem poderosa, Sem porque hoje as pessoas esperam tudo do Estado. Exato. Até mesmo comunidade judaica, as Sim. pessoas acham que está tudo pronto. Mas se vê que a diversidade na escassez, comunidade, quando se une com pessoas que têm um Tem uma talento. força muito grande. Israel é um pouco isso, Exato. né? Que é ciência, que é tecnologia, do zero, medicina, né? As startups que saem Exato. dali são... Então, lá na região sobrou o que eu posso dizer um sítio histórico, com o prédio que é do hospital, as ruínas da cooperativa Força e Luz, um cemitério histórico, muito bem cuidado, que para você ver um cemitério assim, você tem que ir na Ucrânia, por exemplo, Uau. sabe? Uhum. E você Quem tem que cuida desse espaço? as antigas escolas, a gente descobriu onde que era um mikve, que hoje era no meio de uma mesmo? fazenda leiteira, né? Porque era no Coisa. rural, as pessoas Sim. andavam 10 quilômetros para ir no mikve, 15 quilômetros lá. Normalmente, por exemplo, os engenhos eram construídos perto de rios. por Perto causa- de rios, E ter uma exato. mikve. Aí já tinha uma mikve lá, olha exato. só. Hoje, veja, como a colônia, quando a ICA, que esse era o apelido da instituição do Barão Hirsch, saiu, esse local que era da Fazenda Quatro Irmãos, ele foi dividido e virou 9 municípios, para você ver como era grande. Virou o município de Quatro Irmãos, que é o centrinho, propriamente dito, mas virou o município de Erebango, o município de Jacutinga, o município de Piranga do Sul, Entre Rios, tem um Entre Rios Uau, brasileiro Entre lá, Rios, que legal. um pedacinho de Getúlio Vargas, um pedacinho de Erechim. Então foi distribuído essa terra toda. O que não ficou público foi feito acertos para ex-funcionários da ICA, que é uma grande empregadora ali da região. Todas as ruas do centro de Quatro Irmãos têm nome de judeus. Todas as ruas, coisa. né? Fora de Israel, talvez é o único lugar do mundo que você vê lá as 30, 40 ruas do centro, tudo com nome de judeus, né? E a gente vai lá visitar? Aí nós vamos, exato, criou-se um polo de turismo. Isso. Então, te respondendo, lá são as prefeituras que tomam conta, porém, mesmo assim, são prefeituras pequenas. Então, há 2 anos e meio atrás, foi criado um polo de turismo, numa união entre essas prefeituras e o Instituto Cultural Judaico Marco Chagall, que é um instituto que guardava o acervo da imigração judaica em Porto Alegre, existe há 40 anos, e foi feita então uma comissão do polo, eu virei secretário dessa comissão, apesar de morar em São Paulo. Como eu tenho um pouco de experiência, atuo muitos anos em comunicação pública e legislativa, Bastante. aí eu sei bem essa intersecção entre o público e o privado. Isso é importante. Atuo como planejador, articulador. E aí nós temos 2 grandes eventos. Um justamente agora em março Deus quiser. deste ano, que é o Dia Nacional da Imigração Judaica. Que é importantíssima. A comunidade judaica nunca comemorou muito essa data, né, que é 18 de março. No máximo sai matérias num site de uma entidade, da Exato. CONIB, de outras, mas que eu acho que é responsabilidade nossa se apropriar da nossa história no Brasil, Sem dúvida. como trabalhos que nem o teu, da Anitta Novinsky, de tanta gente tem se dedicado às raízes judaicas no Brasil, mas que a gente precisa, veja, eu já fui em várias comemorações de imigração italiana, alemãs, que é comum no Sul. São imigrações que fazem Exato. parte. Sem dúvida. Você vê shows artísticos, você participa. Por que não você Nós não temos fazer a tanto mesma para coisa? oferecer, Exato. mostrar culturas. Então né, a gente ajudar. criou esse evento que celebra com as comunidades da região, Que legal. que é talvez a região, Jacques, de mais multimigração no Brasil. Porque você tem assim, cidades no Brasil que são italianas, cidades no Brasil que são portuguesas, cidades no Brasil que são alemãs. Mas lá nessa região você tem uma mistura. Eu sei que da época do século XVIII, muita gente de Évora, quando veio para cá, veio para o sul. Não foi para o Nordeste. Já vieram para o sul. Você tem colonizaram aquela época. Você tem uma forte migração no Rio Grande do Sul dos açorianos, Exato. né, que são cristãos novos. Exato. Que eu acho que é uma, né, porque os Açores é mais difícil da Inquisição Isso, chegar, isso. chegou depois. Exato. Então De você Évora tem uma e de forte Açores, exato. migração.
Inclusive Porto Alegre, né, que todo mundo que estuda numa escola de Porto Alegre aprende que foram 60 casais açorianos que Isso, fundaram. exatamente. Segundo consta, eu nunca tive acesso a esses documentos, mas mais da metade são descendentes de judeus, esses casais açorianos. E na região ali de Passo Fundo, Erechim, aqueles açorianos que queriam ir mais para o interior, porque né, o judeu que ainda continuava com práticas judaicas, mas mesmo convertido, ele preferia o interior afastado, né, que nem no norte, no nordeste. Sertão, vai tudo para ali sertão. também o pessoal preferiu ficar em regiões pouco habitadas, né? Então, tem muitos vestígios açorianos ali nessa região de Erechim, Alto Uruguai Gaúcho, né? E é algo que a gente até tem que resgatar um pouco. O Instituto Cultural Judaico Marco Chagall quer fazer esse ano um evento dedicado a isso, inclusive para mobilizar pesquisadores, juntar estudos, que é tudo muito esparso. Mas enfim, então nós temos esse evento em março, que é do dia 20 ao 22. É um evento em movimento, que participam pessoas das comunidades, dessas cidades todas, vereadores dessas cidades, né? Representantes de instituições judaicas vão também, e está aberto a ser frequentado por quem não é descendente das colônias, né? Tanto que a gente já recebeu pessoas de vários estados. Esse ano vai uma delegação da Argentina também. Que bacana. Vamos contar com a tua presença também. Lá, se Deus quiser, vamos convidar, todo mundo está convidado a vir. A gente já vai botar o banner aí para mostrar para o pessoal o banner a gente deu branco. O banner do evento. Isso, né? O banner do evento. E é um evento passeio, quer dizer, então as pessoas chegam lá no dia 19 ou dia 20, e aí as pessoas têm um Shabat, que é um Shabat aberto, eu brinco, né? A gente já fez até cerimônia religiosa na universidade, a única universidade do Brasil que você pode fazer alguma coisa hoje em dia lá. Eu ia te perguntar como é que é a questão política. Não há problema de segurança, a gente tem um bom apoio de segurança pública do Estado, o governador Eduardo Leite é um grande parceiro do projeto, mas também a segurança pública local, as prefeituras são muito engajadas, as pessoas estão muito acostumadas com a comunidade judaica lá, inclusive é um local que, a região que talvez mais faça festa das imigrações, em todas as festas sempre tem um espaço de gastronomia judaica. Sempre tem um espaço, tem inclusive as princesas da imigração, e sempre tem, eles chamam lá princesa israelita. Olha que né? lindo, que bacana. Então você tem uma banda. É um exemplo, para todo o Brasil. Quatro irmãos tem uma pequena banda de adolescentes e crianças que toca música judaica. Sabe aquelas bandinhas do interior? Toca tikva, toca várias coisas, as pessoas se emocionam. Então... Que importante esse resgate da cultura judaica brasileira, né, dos brasileiros que estão aqui. Sem dúvida, é uma amostra ali, é uma região única no Brasil, eu diria, por causa que não houve não prevaleceu uma imigração. Então tem uma mistura, tem o russo não judeu, tem o ucraniano não judeu, tem o polonês não judeu, tem o açoriano. E o povo local recebe isso com muita... Recebe muito bem, estão muito acostumados em falar nos judeus, na comunidade judaica, na sinagoga, nas festas judaicas. Nesses últimos tempos, com todo esse desafio que nós estamos passando, com esse antissemitismo grandioso que vem, né, acometendo nossa comunidade, como é isso lá? É uma região absolutamente pró-Israel. Uau. O Alto Uruguai Gaúcho, que hoje é uns 30% da economia do Rio Grande do Sul, que reúne 36 cidades, é absolutamente amigo de Israel, pró-Israel, parceiro. Que bacana. E a gente até brinca, né, que o pessoal da comunidade judaica tem que fazer aliar para Erechim, porque lá você tem uma vida judaica, tem uma sinagoga que funciona, e você tem pessoal bem posicionado, mas é uma região próspera, que não falta emprego, e até mesmo alguns membros da comunidade judaica se tem que fazer uma campanha, trazer mais judeus para cá, porque muitos saíram. Que bacana. Mas agora, como é que se diz, o rural está por cima, né? Mas a gente precisa mais gente aqui, e aqui a gente arruma emprego, né? Arruma emprego, né? Isso, aqui, né? Às vezes, como que você ganha um médico em São Paulo, se não é um médico de excelência, lá você vive bem. Isso é importantíssimo. Né? E tem uma vida tranquila, né? Então, mas enfim, então tem o evento 20 a 22. Estão todos convidados. Estão todo mundo convidado. Vou estar lá, eu quero todo mundo lá também, viu? Vamos encher isso. Como chegar? Você pode ir para Porto Alegre. Porto Alegre são 5 horas depois de ônibus até lá, mas nós vamos ter vans que saem de Porto Alegre. Tá. Porém, você pode chegar
por São Paulo, quem mora em São Paulo, ou vem para São Paulo e faz uma ponte aérea, porque lá você tem 2 aeroportos próximos, Chapecó, que é ali, porque é quase fronteira com Santa Catarina Oeste, uma região também muito próspera, ou aeroporto de Passo Fundo. Chapecó, para você ter uma ideia, né, tem 7 voos diários para São Paulo. Puxa vida. Ida e volta, a maior parte de Guarulhos, mas tem Congonhas também. E Passo Fundo tem 4 voos diários. Então não tem problema, né? Não Vai tem chegar. problema. E são passagens baratas. Que bom. Claro, chegando numa dessas cidades, a hospedagem em Erechim é mais uma horinha. Mas é a mesma coisa aqui de Guarulhos até a tua casa, é 1 hora. Para Paulista. 1 hora? Hoje eu estou pegando 1h40. A gente tem recebido grupos durante o ano também. Isso, por exemplo, todo mês de abril, a Namat São Paulo organiza Que bacana. um grupo de 40, 50 pessoas. Pessoal do Colégio Israelita de Porto Alegre vai todo mês de setembro. Tem famílias que têm ido lá com 20, 30 pessoas. E eu já vou fazer um convite aqui para as escolas judaicas aqui de São Paulo, de incluir esse roteiro das raízes judaicas desse local maravilhoso. Eu vou te dizer até em primeira mão, né? 20 dias atrás a gente foi procurar, já fizemos reunião com uma agência de turismo de Nova York. Olha que bacana. Que nos acompanhava pelo Instagram, costuma levar grupos para a Argentina, e agora quer começar a levar grupos para o nosso polo turístico. Porque o que é diferente? Tem muita coisa judaica para ir no Brasil e às vezes as pessoas têm que continuar indo para Israel, têm que continuar indo para a Polônia, mas tem que conhecer o Brasil judaico. Né? Sem dúvida nenhuma. E o nosso polo, ele foi articulado público-privado. Inclusive, recentemente, em novembro, foi aprovado o interesse federal do polo através de uma Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, que passou aprovado por vários senadores, não gaúchos, inclusive. Por quê? Isso coloca o polo dentro do mapa do turismo brasileiro, sujeito a parcerias internacionais, a receber verbas do Ministério do Turismo, do Ministério da Cultura, indicação parlamentar também. Quatro Irmãos, ele tem um potencial, e falo isso com uma dimensão da realidade, de ser uma Inhotim judaica. Né? Quem já foi para Inhotim, vê uma instalação aqui, uma instalação ali, a cada 3 quilômetros. Lá, a cada 3, 4 quilômetros, você tem uma história judaica. Que impressionante. Né? Você tem onde foi o trem, porque o Barão Hirsch também fez trem lá. Fez uma linha de trem. Tem a estação de Erebango, que foi o Frank Philipson que fez. Esse ano nós, inclusive, a Prefeitura de Erebango vai nominar, em homenagem ao grande comunicador do Sul, fundador do grupo RBS, Maurício Rossi Rubinho, que nasceu em Erebango. Vão nominar o largo lá de Erebango com o nome dele também, né? Que legal. E a gente pretende fazer outros eventos. Eu ouvir isso, tão emocionada. Queremos fazer festival de música lá, queremos fazer apresentação de stand-up. Que legal, lá. vai ser muito legal. E também fazemos, assim, um outro evento que vai ser em outubro desse ano, que é a Jornada Médica Internacional, que visa resgatar a história desse primeiro hospital israelita do Brasil. Que bacana. Que nasceu internacional na época, judaico, inglês, médicos alemães, e que nos ajuda a captar recursos para restaurar esse prédio, que nós pretendemos que seja um memorial da imigração judaica como um todo, que fale das colônias, fale de Quatro Irmãos, mas fale sobre as diferentes imigrações e presenças judaicas no Brasil através... A pessoa vai lá e vai aprender um pouco de tudo. Isso é sensacional. Porque você sabe, mesmo no Brasil as pessoas sabem sobre a sua imigração, mas não conhecem nada sobre a do outro. Não conhece sobre os judeus da Amazônia, não conhece sobre os cristãos novos. Exato. Vamos fazer isso, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. A gente já volta com essa história maravilhosa e com esse polo de imigração. Estamos apresentando TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. Voltamos a apresentar. Voltamos agora com o nosso querido Sérgio, que vai contar pra gente o seguinte. Sérgio, quando memória vira política pública, ela deixa de ser nicho e se torna legado. Fala pra gente um pouquinho
sobre esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo aí. Eu acredito que hoje em dia os melhores caminhos vêm justamente da conjunção de saber quem você é, a tua ancestralidade, e também a própria ancestralidade do país, da sociedade no qual você está incluso. É desse conjunto com a percepção sobre o hoje, né, que te permite antecipar o futuro e saber para que caminhos você vai. Mas importante também, quando diz respeito à sociedade em geral, é você fazer disso uma política pública, né? Porque não pode ficar resumido a um esforço individual. Sem dúvida. Aquilo tem que ter um pertencimento da sociedade em geral, passa a ser um patrimônio cultural da sociedade como um todo, né? E acredito eu que a gente percebe para onde o mundo está indo, que a grande vantagem hoje de povos é a soma de habilidades. E cada povo, cada etnia tem as suas habilidades, tem a sua visão, né? Não tem lá no Vale do Silício, né, o terreno da tecnologia que fala o seguinte: se eu não estou conseguindo resolver alguma coisa com a minha equipe, me traz um indiano, me traz um israelense, né? Me traz um senegalense. Parceiro, vamos ver o outro olhar. Outro olhar, outra percepção, né? Então, acredito que o Brasil ele tem um potencial maior se permitir que circule essa transversalidade das memórias. E aí tem o papel da memória judaica, da presença brasileira, da presença do judeu no Brasil, a presença oculta, a presença não revelada ou a presença revelada já a partir de certo tempo, ela tem que ser construído assim, espaços, não só livros também, audiovisual, que é muito importante no mundo digital, mas porém também tem que ser espaço que as pessoas possam circular, porque infelizmente, dado, né, um certo aumento do antissemitismo nos últimos 2 anos, mas já de antes, aqui na América do Sul, desde aquele atentado da AMIA, né, na Argentina, se tomou uma série de precauções que as instituições judaicas passaram a ser cercadas, as instituições judaicas passaram a ter um monitoramento muito maior de quem entra e quem sai, e isso, no fundo, não passa uma impressão muito boa, que parece que então o judeu quer se isolar, e não é isso. Então nós devemos ter espaço que as pessoas possam circular, possam fazer as perguntas e possam se sentir no meio da história judaica. O polo de turismo lá do Sul, do Rio Grande do Sul, ele é o primeiro que se institucionaliza, porque ele é junto com prefeituras, tem política junto com o governo do Estado, tem o apoio da Secretaria de Cultura, tem a aprovação do Senado, do Congresso Nacional com uma rota de interesse nacional, que permite parcerias internacionais. E do meu ponto de vista, isso também tem que ser replicado em outras regiões do Brasil, para que sejam espaços em que as pessoas circulem. Mas quem eram os cristãos novos? Olha, por que aqui no cemitério judeu é assim? Né? Porque essa pedrinha que está colocando assim... Exato. Nós, inclusive, lá no Polo Turismo Judaico de Quatro Irmãos, nós treinamos guias, 80 guias, do quais restaram 80 guias não judeus, dos quais restaram uns 12 muito bons, a maior parte turismólogo formado. Da mesma maneira que você vai numa vinícola, você tem aquele guia que te fala sobre o vinho, o processo e tudo, a pessoa estuda. Nós formamos guias assim, e inclusive temos um roteiro para quando grupos não judaicos visitam. Que as perguntas passam por aí. Sem dúvida. O cemitério é o local de mais perguntas que tem. Curiosidade, né? aflora, Curiosidades, exato. Ou se leva no hospital, o pessoal pergunta... Por que essa relação do judeu com a medicina, com a saúde? Aí você tem a oportunidade de falar dos hábitos kasher, da alimentação kasher, Maimônides. Que aprendeu tanto com os árabes. Que os judeus já têm uma Anvisa há 5 mil anos. Exato, né? Há muito tempo. Então, tudo é oportunidade para falar de questões, conceitos de vida, e as pessoas percebem que vai além de uma religião, que vai de um princípio de vida. Falando isso, a gente teve voltei de Israel hoje, e eu tive, semana passada, a gente teve infelizmente, um ato lá que, não sei se você viu, das crianças que faleceram por causa do ar-condicionado quente que eles têm lá, né? Tá muito frio em Israel. Então, era uma escola que é super comum lá, uma escola de família, que dentro das casas dos bairros ortodoxos tem bastante. As mães deixam os filhos lá e as crianças os pais vão trabalhar e as crianças ficam nesse local. E tinha lá um bebê e tudo, e
um desses aparelhos soltou um monóxido de carbono, monóxido, um gás, e acabou falecendo as crianças. E aí chegou lá, Salah, tudo, foi aquela coisa toda, aquela comoção, isso tem 2 semanas, levaram as crianças para o hospital, e aí queriam fazer a verificação do que as crianças morreram. E aí foi uma comoção, porque a gente sabe que dentro do judaísmo é proibido, né, verificar, abrir, fazer toda a autópsia, né? É proibido. E eles queriam fazer a autópsia. E aí saiu a multidão toda para a rua protestar, pararam no horário de saída de escola das crianças para protestar e falar que não vai abrir as crianças. Se quisessem passassem na ressonância magnética, tem tantas tecnologia para ver isso, né? Que é uma questão também ligada à medicina, do cuidado da saúde, de tradição, né? Você trouxe isso, né? Trazendo quanto que nós agregamos aqui ao Brasil, né? O estudo, a pesquisa, a medicina, né? Sim. Então, exatamente. O primeiro médico que chegou ao Brasil era um cristão novo, o primeiro médico formado no Brasil era um cristão novo, né? Inclusive você entra no site, por exemplo, da APM, Associação Paulista de Medicina, fala lá sobre a medicina no Brasil, fala primeiro médico do Brasil, cristão novo, tal. Quer dizer, são coisas que, acredito eu, que nós como comunidade judaica devemos celebrar, trazer para o centro do conhecimento. Estamos inseridos na sociedade, né? Mas então, para fazer essa política pública, né, a gente criou política pública no que sentido? Porque hoje também no mundo a gente precisa entender que as coisas elas são efetivadas em rede. Na medida que tem uma soma de interesses e aquilo diz respeito não só a um grupo humano, mas às várias comunidades e várias regiões. Então, esse trabalho que temos lá do Polo de Turismo, eu acredito que ele ficará forte para o próprio Polo de Turismo, mas para várias outras regiões e comunidades judaicas. Maravilhoso, para todo o Brasil isso, replicando onde teve alguma história judaica. Tem ou não comunidade judaica atualmente, por onde passaram judeus. Afinal, por exemplo, nós temos hoje lá na Amazônia uns 20 cemitérios judeus que estavam abandonados. Né? Estavam abandonados, né? Tem inclusive um que é lá em Boim, que cada vez que o rio subia levava um túmulo. Olha né? só. Porque não tem mais nenhum Boim judeu. Se chama? É Boim. Boim. B-O-I-M. Boim. Deve ser. Venham. Né? Não sei se daí que veio Vila Boim Vila também Boim aqui. vai saber. Exato. Mas enfim, aí, veja, não tem mais nenhum judeu, não tem entidade judaica. O Comitê Israelita da Amazônia não dá conta disso. Não tem recursos e ainda era um local que era privado. Exato. Então, como é que se faz? Por exemplo, nesse caso, que é um caso real, que é um amigo meu que ele voltou a morar em Parintins, a gente brinca que é o último judeu de Parintins, e ele um pouco desesperado com isso, eu falei do modelo que tinha em Quatro Irmãos, que era um modelo em que nós transformamos o cemitério em patrimônio municipal público, tombamos o cemitério. Maravilhoso. Ou seja, a prefeitura ela passa a ser dona, nós fizemos uma parceria com o Marco Chagall, que ele passa até, quer dizer, uma entidade judaica passa até a curadoria judaica. Mas a prefeitura varre, a prefeitura pinta, a prefeitura cuida ao muro, quer dizer... uma parceria da sociedade. Isso é maravilhoso. E aí, ele fez isso nos 4, 5 cemitérios da Amazônia, tá procurando fazer em outros, levou um modelo. Vocês documentaram isso? Tem fotos, né? Tem no YouTube, a gente acha? Tem alguns pequenos vídeos e aí, quer dizer, a prefeitura diz, bom, agora eu posso entrar lá porque eu sei que eu posso entrar, não estou danificando, não estou fazendo mal nenhum. E, ao mesmo tempo, se percebeu que prefeitos e vereadores ficaram felizes com isso, porque diz, olha, da nossa história, mas ninguém estava cuidando. Parece que os judeus se esqueceram daqui e não se interessaram mais. Ou seja, tem um potencial, talvez, no Brasil, já que talvez até você possa saber mais que eu sobre isso, talvez de umas 250 cidades ou 300 cidades que onde tiveram uma história judaica, só lá no sul, nessa região de Quatro Irmãos, eu te falo que são umas 12 a 14. Mais outras do Rio Grande do Sul, como Cruz Alta, Uruguaiana, Pelotas, Rio Grande, estou falando tudo onde tem cemitério judaico. Que impressionante. E ainda tem alguns judeus, inclusive, morando nesses locais. Então, eu acho que tem um potencial de 200 a 300 cidades, talvez imediato no primeiro momento umas 100 cidades, em que a gente possa mobilizar e criamos, então, um grupo parlamentar de cidades amigas da imigração judaica, onde a ideia é ter
um vereador daquela cidade e ter um ativista, Sensacional. né? Que pode ser um pesquisador, um Sim. historiador, uma pessoa simpática à Sem comunidade dúvida. judaica, enfim, mas que aí possa ser feito algo. De que maneira? Na medida que esse grupo, agora que é embrionário, trabalhar, a gente qualificar para saber como tombar um cemitério, para saber como fazer um projeto de lei que institucionalize um dia que celebre na cidade a Sensacional. participação judaica na história daquele município, que leve isso para as escolas públicas, que a gente possa, em rede, ir a Brasília e fazer um grande acordo com o Ministério do Turismo para todas essas cidades O ao mesmo convite está tempo. sendo feito agora, ao vivo aí para vocês. Esse convite de se Se você parceria, mora numa exato. cidade, ou conhece, ou a sua família veio de uma cidade que você tem contatos, que teve uma história judaica, e às vezes lá tem coisas abandonadas, ou não tem nada, está abandonada a história, porque sofrem um apagamento, participe, mantenha contato. vai deixar aqui, seus contatos vamos já deixar vai os falar contatos, no Instagram, tudo direitinho. aí a gente orienta, né? Isso, maravilhoso. Geralmente nessas cidades sempre tem algum vereador interessado nesse tipo de dúvida, política pública, importantíssimo. ou um vereador interessado com cultura, com patrimônio dúvida. histórico, Quanto que isso vai trazer educação. de positivo para a cidade, Sem né? dúvida. Agregação dentro da história da povoação, trabalho. Sem dúvida. Né? Isso é sensacional, que projeto maravilhoso. Inclusive até mesmo para a produção de conteúdo que não deixa essa história se perder. Exato. A ideia, inclusive, mais adiante, é fazer uma espécie de site coletivo em que cada um desse grupo possa levantar, gravar com o celular mesmo, depoimentos, que contar a maravilhoso. história daquele local. Então já vou te mandar E um ali fica montão lá do repertório. Nordeste. Eu sei que, com certeza, Lá tá cheio, vai vir muita cheio, coisa de muita lá. coisa E com boa. isso a gente também acaba estimulando o intercâmbio turístico. Sem dúvida. Pessoas do Perfeito, sul vão isso que para o eu ia te Nordeste, falar. do Nordeste vão para o Norte, do Norte vem Imagina para que cá. maravilhoso isso, esse contato, essa troca de cultura, né, de história, porque muitas são parecidas. Eu vou te contar uma iniciativa que eu fiz de maneira inédita, né? Eu venho também assim do broadcasting, do audiovisual, da comunicação. Então, há uns 3 anos, antes de fazer o polo, uns 3 anos atrás, a gente fez uma live de integração sobre as histórias do Sul e do Norte. Porque o Norte não conhecia sobre a questão das colônias do Barão Hirsch e o pessoal do Sul não conhecia sobre os judeus Sem da Amazônia. dúvida. A gente fez uma live sobre judeus do Norte e Sul, né, que entrou por um lado a Anne Benchimol contando a Sim. história do Norte, Um e uma beijo para Anne. uma professora do Sul, que é a Ieda Gutfrein, contando sobre as colônias. Que legal. E para mim a grande surpresa, eu sabia do potencial, quem apresentou fui eu e a Iria Chocron, lá do Marajó. Sim. E para minha surpresa, eu achei que ia entrar umas 500, 700 pessoas, nós tivemos 7.000 pessoas simultâneas ao vivo. Sensacional. Pelo ineditismo, pioneirismo Sensacional. e esse choque de brasilidade a partir da presença judaica. Sensacional. Isso tem um potencial enorme, enorme. e isso também acaba conectando pessoas, Sem dúvida. que é o mais importante de tudo do meu ponto de vista. tudo. E eu vou te contar mais uma história muito importante, que eu tenho o curso As Raízes e Práticas Judaicas, que as pessoas que procuram se converter, as pessoas que querem voltar às raízes, que quer conhecer judaísmo, entrou uma aluna, através de uma outra aluna, que mora em Florianópolis, e ela falou, olha, eu tenho uma amiga que ela é judia, mas ela não tem acesso à comunidade judaica porque ela não tem como provar, mas ela tem a foto do túmulo do pai dela no cemitério judaico, aqui de Florianópolis, assim que ela falou. Falei, vamos botar em contato. Aí liguei para um amigo, liguei para outro amigo, e no final, a Lana, ela está inserida agora dentro da comunidade de Porto Alegre, e participando, exatamente por essa conexão de saber da história de um, de outro, de contar. É tão importante contar a história, né? Sem dúvida, a gente cria acesso para as pessoas, cria conexão, desfaz algum tipo de dificuldade que a pessoa acha que tenha, né? Hoje tem tanta maneira. Ou tabu, vou falar, Sim. talvez ninguém vai me entender, talvez a pessoa não vai achar que eu sou meio... E hoje pelo digital tem várias maneiras de acompanhar, né? Eu mesmo posso ir num Shabat numa sinagoga em São Paulo, mas tem alguma vez que eu assisto ao vivo uma sinagoga que a minha família frequentava em Porto Alegre, porque para mim Sem dúvida, é é uma nostalgia, conexão, me dá né? vontade, é uma conexão, né? Tem várias maneiras, então... Que maravilhoso. Hoje, inclusive, até só uma curiosidade. Fica à vontade. Há 20 anos atrás, como eu vi no broadcast, eu propus para uma sinagoga de São Paulo para fazer o Shabat ao vivo.
Na época foi recusado, né? Foi recusado porque ninguém ia vir no serviço, como é que os outros iam, né, pensar, né? Hoje muito mais eu acho que se você está conectando pessoas, você está no caminho certo. Sem O dúvida. resto não importa tanto assim. Não importa mesmo. E é isso que é importante. Quantas famílias, falando de conexão de novo, um grupo também de estudo que a gente tem esse grupo, novamente a família, assim, 2 famílias do Nordeste se encontraram através do estudo, através de conexão, são primos, né, que têm bisavós em comum, é muito interessante. E eu quero aproveitar esse espaço, Sérgio, para você deixar aqui seus contatos, para você falar aqui com o pessoal, convidar todo mundo para participar, aberto, por favor, é seu espaço. Estão todos convidados, sejam judeus ou não judeus, pessoas interessadas em estarem celebrando conosco o Dia Nacional da Imigração Judaica, conhecer um pouco mais sobre a presença judaica no Brasil, sobre essa imigração das colônias, nos locais onde teve uma colônia judaica, entender um pouco, através dessa visita, o mindset judaico, que tem a ver com cultura, com história, com empreendedorismo, né? De fazer por sua própria conta. Eu acho que isso é uma mensagem bem bacana hoje. É bem acessível, sabe? Não é um programa turístico caro, é bem acessível. A gente vai colocar o banner tudinho. Se quiser passar mais alguns dias na região, você tem um destino italiano, um destino polonês. Você pode ir numa vinícola maravilhosas lá na região. E onde você encontra isso? No www.poloturismojudaico.com.br. Perfeito. Ali você tem os contatos, tem o WhatsApp, tem pessoas treinadas para te atender e vai ver que tudo é tranquilo, fácil e de uma maneira muito acolhedora e muito familiar. Se Deus quiser, muito obrigada pela sua presença. Quero aproveitar e te presentear com o meu livro, Leilui Nishmat, Os Judeus de Sinal, que fala de genealogia, história, o arquivo da Inquisição da Torre do Tombo, de uma família lá do Nordeste, Fonseca, e para você, mais um livro para você. Não, muito obrigado, sou apaixonado por essa história, procuro tudo e não para de surpreender, né? Afinal, 400 anos de Inquisição deixaram história para caramba, né? Bastante história. Obrigada pela sua presença. Gratidão imensa. E valorizar a presença judaica na formação do Brasil é reconhecer que nossa história é feita de muitas raízes e todas elas importam. Muito obrigada. Não deixem de assistir a TV Judaica, Raízes Judaicas. Shalom.